E esse lugar do orçamento também, né? Da gente ter tranquilidade em dar o nosso preço. Exatamente. Né? E muitas vezes a gente fica com medo. E aí foi uma batalha intrinsecamente difícil por muito tempo, ainda mais pensando que sou uma mulher negra do Nordeste. Uhum. E existe uma fala muito forte e violenta assim no mercado, que é de tipo, no Nordeste se paga mais barato. Uhum. Então, o valor de uma produção aqui, se você for pro Nordeste, eles não querem pagar o mesmo valor pra gente, sabe? E se eu sou uma pessoa negra, e essa realidade é muito pior. Então, pra mim, era um calcanhar de Aquiles o momento da contratação, de chegarem e perguntarem quanto é que você cobra pelo seu serviço. Eu não fazia a mínima ideia o quanto cobrar. E que tabela seguir, né? Que Porque tabela? também não tem, as tabelas não estão atualizadas, Exatamente. não correspondem muito à realidade. Exato, com todo respeito aos sindicatos, à ABRA, é difícil, gente, cobrar tabela. Sim, sim. E é uma coisa que você não aprende na faculdade. Nada disso que a gente tá conversando. Não sei como é na USP, mas na Federal da Bahia, assim, por exemplo. Eu sentia que na formação na universidade, você se formava para você, sei lá, ser pesquisador, seguir mestrado, doutorado, pesquisa fílmica. Mas eu sempre quis ser cineasta, mesmo não sabendo, mas existe um incômodo em toda a minha graduação de tipo, por que eu não consigo me sentir pertencente em nenhum lugar na universidade? Porque não era aquilo que eu queria seguir. Tá tudo bem se você seguir esse caminho, mas não pode ser a única opção, sabe? E você não aprende sobre edital, você não aprende sobre ser roteirista, que é o tema que a gente tá conversando aqui. Você pode seguir a carreira como roteirista. Eu tinha um professor que ele era roteirista, mas o que um roteirista faz? Ele escreve um roteiro, tá? E ele ganha pra isso. Ele ganha... Como é que se trabalha? Aí eu tinha na cabeça, né? Tipo, o roteirista é aquela pessoa que passa fome. Aí existe um dia que ela é contratada pra fazer um roteiro. Aí ela ganha um dinheirinho aqui. Aí depois ela fica 10 meses sem trabalhar. Aí depois ela trabalha de novo. E ou era isso, ou o lugar da publicidade, que era um lugar que 90% da galera que estudou comigo seguiu, e que era legal também, mas que eu não queria seguir. E aí, por muito tempo, eu me senti asfixiada fazendo vídeo institucional, publicidade, editando vídeo de digital influencer, que eu não acredito em nada, que não me influencia em nada. E aí, eu odiava estar na ilha de edição. E eu ficava, o que eu tô fazendo? Eu não gosto do que eu estou fazendo. Mas eu escolhi traçar o caminho do audiovisual. Esse é o único caminho, sabe? Muito difícil, sabe? Pode crer. Ana, até nesse processo, né? Que você veio de várias tarefas até então se encontrar como diretora, como roteirista. Como você vê que essas tarefas, essas ferramentas que você foi aprendendo no decorrer da carreira te ajudam hoje a ser uma roteirista melhor, a enxergar tudo isso, né? Igual você falou, na escola eu já fazia roteiro, mas eu não tinha ideia. Agora você tem ideia do roteiro da história que você está escrevendo e ainda com esse alicerce das ferramentas que você conheceu no processo, né? Tipo, como isso te ajuda a enxergar melhor um filme, uma criação? Posso adicionar uma coisa nessa pergunta? E aí, estando roteirista nesse momento, como é que entre aspas, adormecer essas outras coisas? Não que elas durmam, né? Porque elas não dormem, vamos ser honestos. Não dormem. Mas como é que é fazer a triagem? Separar e falar, não, é aqui que eu vou focar agora. Pessoas diferentes dariam respostas diferentes para essa pergunta. Então, minha resposta, sim, não é universal. Mas, para mim, só agrega no meu processo criativo. Porque não é à toa que eu escolhi me formar num curso interdisciplinar, né? Então, não só ter passado por todas as... eu fui diretora de fotografia, fui montadora, fiz cor, até gravar áudio. Eu sei se você me dá um tascam, você mexer, tá ligado? Então, eu acho que tudo isso só agrega porque o ato de você escrever é um ato interdisciplinar. Não tem como você ser roteirista e você falar, eu só preciso saber formatar um roteiro. Eu preciso só saber primeiro, segundo, terceiro ato. A estrutura de 5 atos. Não, você precisa ter uma sensibilidade muito grande para você escrever uma história. Que muitas vezes você até consegue escrever uma história com a sensibilidade sem saber a regra, mas é muito mais difícil você saber a regra e você não ter a sensibilidade, na minha opinião. Então, ter passado por vários lugares que me sensibilizaram de formas diferentes, em locais diferentes, só tem agregado no meu processo de construção, né?
E aí, por exemplo, é audiovisual. O áudio ainda vem primeiro, né? Então, tipo, saber ter gravado áudio, por exemplo, me ajuda na hora da escrita de um roteiro. Porque muitas vezes a gente fica tão focado ali, eu quero ser a melhor dialoguista do mundo. Mas você não tá prestando atenção em como o som daquela cena pode potencializar o diálogo, por exemplo, sabe? E, enfim, e tudo isso. E para além disso também, o lugar mercadológico, que pra mim foi essencial, justamente para eu ter uma segurança para poder ser só roteirista. Então, como eu não tinha segurança nenhuma em pensar quanto cobro pelo meu trabalho, então eu tinha que escrever, eu tinha que pensar, poxa, será que eu tô cobrando barato demais? Será que eu tô cobrando caro demais? Será que eu tô ganhando menos do que todo mundo nessa sala de roteiro? Meu Deus, aí eu tenho que escrever ainda. Mas eu continuo escrevendo isso, dando o meu melhor, porque eu acho que eu tô ganhando o suficiente, ou não dou o meu melhor, porque eu acho que... Então, quando você consegue ter essa visão mercadológica, você consegue trabalhar, fazer seu ofício de uma forma muito mais tranquila, em paz com você mesmo.